Meu nome é Celise Beltrão, sou advogada especialista em Direito Previdenciário aqui da Engrácio, um escritório especializado em Direito Previdenciário há mais de 20 anos. Eu sei que muitas pessoas escutam por aí que a aposentadoria agora é só se tiver muito tempo de contribuição ou então se tiver já uma idade muito avançada. Mas você vai ver que não é bem assim em todos os casos. É claro que existe aquela aposentadoria que vai exigir uma idade um pouco mais avançada e menos tempo de contribuição. Mas algumas situações fazem com que os segurados tenham acesso a aposentadorias, ainda que não estejam com uma idade avançada e que tenham esse tempo um pouco mais reduzido. A primeira possibilidade que eu quero trazer para vocês é da aposentadoria por idade. Porque a aposentadoria por idade ela é um benefício que exige um tempo de contribuição reduzido e uma idade mais avançada. Então, para aquelas pessoas que já estão com 65 anos sendo homem ou 62 anos sendo mulher e que tem já esses 25 anos de tempo de contribuição, a única preocupação é saber se tem também os 15 anos de carência. Porque para se aposentar por idade, não basta ter idade e tempo, precisa ter a carência também. E carência, ela está muito relacionada ao pagamento do INSS em dia, ou pelo menos dentro de um prazo específico. Não é que você não pode atrasar o pagamento do INSS, mas como advogado especialista, eu não recomendo que faça isso. Porque muitas vezes eu vejo que os segurados acabam atrasando o pagamento e aquilo se torna uma bola de neve e quando vão lá, quando às vezes juntam dinheiro para regularizar a sua situação, já perderam qualidade de segurado, e aí sem qualidade de segurado, se pagar o INSS em atraso, invalida para carência, e sem carência, não se aposenta. A aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência é uma possibilidade que não depende da idade mínima. Precisa ter ali esse impedimento de longo prazo, impedimento por pelo menos 2 anos, precisa comprovar essa situação. A aposentadoria ela vai exigir um tempo de contribuição que varia de acordo com o sexo e também com o grau de deficiência, porque uma deficiência ela pode ser enquadrada como leve, moderada ou grave. E dependendo do sexo, o tempo de contribuição será 1. Quanto maior for a barreira enfrentada, maior será o grau de deficiência e aí menor será o tempo de contribuição exigido. Se eu estou falando de uma mulher com uma deficiência leve, essa mulher precisa ter 28 anos de tempo de contribuição. Tendo esses 25 não seria suficiente. Mas, se for uma deficiência moderada, o tempo cai para 24 anos de tempo de contribuição. E se for uma deficiência grave, cai para 20 anos de tempo de contribuição. Então, uma mulher que tem 25 anos de tempo de contribuição, se for PCD em grau moderado ou grave, pode ter acesso à aposentadoria da pessoa com deficiência, independente da idade. Para o homem, funciona da seguinte forma: grau leve, 33 anos. Grau moderado, 29 anos. E aí, grau grave, 25 anos. Então, para um homem, eu só penso em uma aposentadoria por tempo da pessoa com deficiência se ele se enquadrar em grau grave. E independe da idade também. Um ponto que eu preciso que vocês entendam é o seguinte: nesta aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, eventual tempo antes da deficiência sofre uma redução. Então, eu só posso falar que um homem, por exemplo, se aposenta nesta regra de tempo de contribuição da pessoa com deficiência, tendo uma deficiência grave, se ao longo desses 25 anos ele já se enquadrar como PCD em grau grave. Por exemplo, adquiriu uma deficiência antes do início das suas contribuições para a Previdência, ou então se deu em razão de um acidente que sofreu quando era criança, ou até mesmo é congênita, de nascença, já nasceu com aquela deficiência. Tem muitos segurados que hoje já estão em uma fase próxima à sua aposentadoria, que tiveram pólio lá atrás e acabaram se enquadrando como pessoa com deficiência em razão de todas as limitações geradas no corpo. Um homem, por exemplo, que teve 15 anos de contribuição, e quando ele completou os 15 anos, ele sofre um acidente e ele fica
tetraplégico. E daí, dali em diante, ele continua a contribuir por mais 10 anos. No todo, esse homem teria 25 anos de contribuição, certo? Só que apenas 10 na condição de pessoa com deficiência em grau grave. Então, esse tempo antes da deficiência sofre uma redução, porque está usando um tempo sem deficiência para entrar em uma aposentadoria que faz com que a pessoa se aposente antes. Mesma coisa uma mulher. Eu só posso falar que uma mulher vai se aposentar por tempo de contribuição na condição de pessoa com deficiência, tendo seus 24 anos de deficiência em grau moderado, se essa mulher tiver o tempo todo essa condição de PCD. Mas não tem como vocês descobrirem se no caso a caso, se na situação de vocês existem essas possibilidades ou não, sem ter uma análise muito profunda, sem fazer um planejamento da situação de vocês. Para quem ainda não fez o planejamento, faça o quanto antes. O que eu mais vejo na prática no meu escritório são segurados que se arrependem de não ter feito o planejamento antes ou de só ter pedido uma aposentadoria sem planejar. Dependendo de como foi a sua história, tem muitos documentos que precisam ser analisados. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o like, ativar o sininho para receber as notificações e de compartilhar com algum colega que pode estar nessa situação, que tem ali já os seus 25 anos de tempo de contribuição e não faz ideia, né? Se às vezes já pode se aposentar dependendo da idade ou de quando é que vai conseguir uma aposentadoria. Então compartilha esse vídeo com essa pessoa que eu tenho certeza que você vai ajudar muito ela a se programar para o futuro.